Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a essa live que, graças a Deus, já está dando uma grande repercussão. Nosso objetivo na live de hoje é ajudar você, namorado já a aprender, noivo, mas você casada. E aí, quem vem primeiro? Marido ou filhos? E por que esse assunto, né? Por que, Fernanda, você está trazendo esse assunto? Esse assunto tem um objetivo, eu tenho um itinerário para fazer com você, junto com a minha convidada de honra, uma convidada muito especial. E nesse itinerário nós vamos entender juntos, todos nós, né, o porquê desse tema. Quero já apresentar a minha convidada e já vou chamá-la porque eu não quero perder tempo. Ela se chama Araceli Alcântara, ela é esposa do Arno e ela é mãe de 4 filhos. Vicente, de 4 anos e meio, Joaquim, de 3 anos, Isabel, de 2 anos e pensa numa bebê mais fofa, parece uma boneca, Olivia, de 6 meses. Ela é psicóloga e eu quero apresentar para vocês, minhas seguidoras, uma grande mulher. Bate-papo, Araceli Alcântara. Vamos lá. Oi, Bem-vinda! obrigada. Que Tudo bem, alegria te Fernanda? receber aqui. Ai, a alegria é minha. Que Eu, bom estar aqui. eu vi nos seus stories, né, do cabelo hidratado. Pronto, falei, gente, que mulher linda, olha os olhos. E Eu aí eu hoje fui descobri. olhar, Ah, o meu cabelo tava muito feio, já fazia tempo. Falei, vou dar só uma olhadinha na lua. Não que eu acredite muito nessas coisas, mas que a lua ajuda, né? Hoje era a lua crescente, falei, é hoje que eu vou cortar as pontinhas. e eu descobri que você é do Sul. Sim, eu sou de Santa Você é Catarina. de. Eu tô morando em Santa Catarina. Eu falei, gente, eu não sou de Santa Catarina, mas eu quero dizer que eu amo seu estado. É, um estado muito gostoso mesmo. Eu sou de É. Joaçaba. Você tá morando onde? Eu tô morando em Jaraguá do Sul. Jaraguá, é. Joaçaba e Jaraguá dá umas 4 horinhas, eu acho, 3 horas e meia. Não é muito longe. Nossa, é uma cidade, a gente está muito feliz com o estado, assim, é maravilhoso. Fiquei muito feliz quando eu descobri, falei, amor, ela é de Santa Catarina. Uhum. Que bom. Araceli, eu gostaria de dizer primeiramente que eu estou muito feliz, muito mesmo, de você estar aqui, porque eu escolhi a dedo mesmo quem falaria esse tema. É um tema que eu quero abordar já tem muito tempo, e eu até pedi a ajuda universitária da minha comadre, a Deia. Falei, amiga, quem que você acha que pode falar, né, desse assunto? Aí ela falou assim, olha, eu acho que a Araceli é uma boa pessoa. E eu falei, nossa, eu vou tentar então. E aí eu fiquei super feliz quando você aceitou. Primeiramente pela sua experiência de vida, né? Mãe de 4 crianças pequenas, né? Muito escadinha uma do lado da outra, né? Esposa do Arno, então tem aí toda uma missão, um trabalho, né? Então esse ser mulher suporte e você é psicóloga. Eu falei, gente, ela encaixa perfeitamente para ajudar com que as mulheres hoje reflitam sobre isso, sabe? Né? Por que que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes a gente só olha um problema. Ah, o divórcio, meu marido me traiu, pornografia, o amor acabou, e etc. Mas a gente não olha a causa, a raiz. Então eu fiz um itinerário para que você nos ajude com a sua experiência de vida, sua profissão. E eu queria que você também pode cumprimentar as minhas seguidoras. Muita gente te conhecendo, não te conhecia. Outras ficaram muito felizes que eu tinha te convidado. Então, eu vou dar também a palavra para você poder se apresentar. Eu quero agradecer, muito obrigada pela apresentação, de uma generosidade sem tamanho até, e obrigada a todo mundo que está aqui, já agradeço de antemão. É uma grande alegria mesmo partilhar desse tema que, de fato, eu sempre vou mastigando. Essa é a verdade, que a relação matrimonial e com a vinda dos filhos, ela faz a gente ter esse... Ela necessita que a gente vá mastigando, saboreando, digamos assim. E tem horas que vem um sabor um pouco amargo, mas ele faz parte do momento, da circunstância. A gente não pode deixar de lado, porque esse amargo, ele também está nos dizendo alguma coisa, né? Total. Então,
Eu já agradeço de antemão, assim, a essa conversa que a gente vai ter agora. O tema da live, gente, estão me perguntando aí, é quem vem primeiro, marido ou filhos? Racionalmente, quando eu me casei, eu sabia que ali, né, por todos os estudos, as formações que nós temos como católica, que era o marido. Mas quando veio meu primeiro filho, Giuseppe, no caos do puerpério, na exaustão, naquela loucura, eu falei, gente, como que você coloca o marido em primeiro lugar? E foi o primeiro choque de realidade que eu tive. E agora, nessa gestação, meu filho já está com 2 anos e meio, o Giuseppe, o Luca, está com 6 meses de gestação. Eu vou entendendo agora, depois de um tempo, o porquê, o motivo e a dinâmica que isso traz familiar. Então, não foi uma questão assim só racional, porque eu entendo muitas mulheres que não conseguem entender com as emoções, com os sentimentos, né? Como você disse, às vezes tem um gosto amargo. Mas existe uma finalidade, existe um objetivo por detrás. Então vamos começar bem do começo. Casou. Então qual é a missão da esposa, Araceli? No altar ali, os compromissos assumidos, qual é essa missão? Bom, não dá para a gente falar dessa missão sem a gente tocar num ponto que hoje é bastante esquecido e que sempre que eu atendo mulheres e que sempre que eu atendo casais, eu toco e eu vejo que não foi trabalhado, que não chegou no imaginário do casal, que não é algo que é conversado. Se chama uma coisa que faz parte do matrimônio. O matrimônio é indissolúvel. Então, Fernanda, quando eu caso, já com essa cabeça de que eu vou ficar até o fim da vida com essa pessoa, eu trabalho na minha cabeça, eu faço de tudo para levar isso até o fim, como uma obra mesmo. E essa é uma obra que vai demorar muitos anos, às vezes até, para eu colher frutos. Esses frutos não só os filhos. Pode ver hoje, tem casais que demoram muito tempo para engravidar. Né? Então, e outros frutos, frutos de sabedoria, frutos de entendimento, frutos de maturidade, mas é aqui, o ponto central, para quem está me ouvindo, pensa bem, se às vezes, quando acontece alguma coisa, algum desentendimento entre você e seu marido, ou alguma situação difícil, você já não pensa em desistir. Ah, também. Se ele quiser se separar, ele que pode sair. Agora, se você trabalha o contrário, não, é indissolúvel isso que eu assumi. Eu não estou dizendo aqui naqueles casos em que não há um casamento, né? Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de casais que sim, que estão conscientes, que assumiram um compromisso, que sacramentaram essa decisão e que levam isso a cabo e que querem ir até o fim. Então é para vocês que eu estou falando. Então, quando a gente entra no casamento com essa cabeça de que é algo dissolúvel, eu vou fazer de tudo para conduzir esse casamento até o fim. Até o fim quando? Até o dia que eu morrer. E isso já me dá um senso de hierarquia. Então, se eu sei que é algo indissolúvel, mas aí você pode falar, mas a maternidade também é indissolúvel. É verdade. Só que os filhos, que são os elementos que compõem também essa indissolubilidade em relação à maternidade, eles vão chegar um momento da vida que eles vão se separar da gente. O marido não. O marido vai ficar com a gente até o fim. Então, quando eu aprendo que eu preciso colocar isso no centro do meu casamento, no centro da minha cabeça, eu já tenho uma questão de hierarquia. E quando eu consigo hierarquizar as coisas, o que é a hierarquia? A hierarquia é colocar o que é importante em primeiro lugar. Então, eu vou hierarquizar as coisas conforme a importância que elas têm. Quando eu hierarquizo as coisas, eu estou organizando elas. Eu estou colocando elas no lugar devido delas. Agora, quando eu faço o contrário, eu estou desorganizando. Quando eu coloco os filhos acima do marido, mas por quê? Mas por que o marido vem primeiro? Porque é a partir do marido, é a partir do homem que o casamento acontece.
é eu e ele que somos capazes de gerar um filho. Então, a começar por isso, o sacramento vem primeiro, o matrimônio vem primeiro. Hierarquizando as coisas, então, é o matrimônio, depois vem os filhos, depois vem a educação deles, depois vem a continuidade da prole. Agora, quando eu inverto as coisas, eu bagunço elas. E eu bagunço elas dentro da minha cabeça também. E uma cabeça e um coração desorganizados não conseguem pensar em muita coisa. Então, esse é o primeiro ponto, é conseguir colocar as coisas no seu devido lugar. Ah, mas o meu marido, ele não merece estar onde ele está, digamos, sei lá, na hierarquia das coisas, ele não é tão importante assim. Pois bem, mas agora você precisa arcar com as consequências, bem ou mal. E olha, mesmo que você o coloque lá, lembre-se que a gente está junto. Nós somos uma só carne. Nós estamos no mesmo time. Nós estamos compondo o mesmo lugar. Porque eu também devo assumir esse lugar de importância. Eu também preciso vir na vida dele em primeiro lugar que os filhos. Muitas vezes eu acredito que as pessoas também, sabe, ele confundem assim uma questão. Filho é sangue do meu sangue, é para sempre. Eu já ouvi isso de muitas mulheres. Marido não. Marido não é sangue do meu sangue e eu não tenho necessidade de ir até o fim. E você conseguiu já desmistificar e já exortar até mesmo quando se casa é para sempre. Exato. E outra, esse sangue do teu sangue é também sangue do teu marido. Não é só sangue teu ali. Ah, não, mas ele só tem sangue meu. Minha filha, é 50% teu e 50% do teu marido. É X, X, Y, Y. Veio uma parte tua e veio uma parte dele. Então, e ele vai se distanciar de você. Ele vai sair de casa, ele vai formar uma outra família. E ele não, e os filhos, eles são fruto. Então, por isso que quando, às vezes, abrindo um adendo aqui, quando as pessoas vêm e falam, você pode atender meu filho, tem tantos anos, eu falo, não vou atender, eu vou atender vocês. Porque criança não tem problema. O problema está sempre nos pais. O sintoma está sempre... Os sintomas são os filhos, mas a causa está sempre na relação. Então, por que o marido tem que vir primeiro? Porque é a relação com o marido, é o teu post de hoje, porque é a relação com o marido que vai permear toda, que vai dar segurança, que vai dar alegria. A vida emocional dos filhos passam pelo coração dos pais, passa pelo coração deles. Então, crianças que são seguras, crianças que são felizes, que se desenvolvem bem emocionalmente. Até o QI delas, impressionante, tudo. Tudo. Eles precisam ver que a gente se ama, que o casal se ama. Então, quer resolver, às vezes, uma questão com teu filho, coisas... eu sempre digo, como é que está a tua relação com o teu marido? Como é que está a tua relação com a tua mulher? E olha, se a gente lembrar, eu sempre tento lembrar de momentos da minha infância para poder fazer uma conexão mais verdadeira disso. Eu amava a Fernanda, amava ver os meus pais namorando assim, um sentado do lado do outro. Por quê? Porque a gente é essa continuidade. Porque a gente é um resultado disso, a gente que é filho. Né? E então a gente se sente participando dessa relação. Somos partícipes, né? Então, quando eles estão bem, eu fico bem também. Né? Que gostoso quando eu lembro que tocava uma música no rádio, meu pai pegava a minha mãe para dançar na cozinha na hora do almoço. Ai, que alegria ver eles juntos. Eu sabia, bom, essa é a confirmação de que de fato valeu a pena, né? Então é por isso, esse é o primeiro ponto. Eu preciso amar o meu marido até por caridade com as crianças. Eu preciso querer me dar bem com o meu marido. Não, mas ele não merece, não importa. Por caridade, por amor ao teu filho. Para mostrar para ele o quanto, de fato, o amor não precisa ser só sacrifício, mas é também. E eu posso fazer isso. Porque ele é indissolúvel, não vai acabar. Não termina aqui. Não termina na primeira discussão. Não termina no primeiro mau humor. Não termina na primeira semana de falta de conversa, não termina aqui. O amor se renova, é uma continuidade.
E uma coisa que às vezes eu vejo ou o marido ou os filhos, não é ou, é e. É o marido e os filhos, e a casa, e isso, e aquilo. Na vida de uma família é o e que tem que ficar presente, não o ou. Não é ou isso, ou aquilo, porque a gente consegue integrar. É só a gente colocar cada coisa no seu devido lugar. Fantástico. Esses dias a gente estava num passeio em família e eu observo muito isso assim, a felicidade do meu filho é quando nós estamos todos juntos, né? O olhar. Aí ele ama pegar na mão de um, na mão do outro e pular, né? Correr. Uhum. E aí às vezes a gente fala, filho, você quer ir ali, vamos dizer, na praia? Você quer ir lá no mar? Daí ele quer com a mamãe e o papai. Não, mas vai com o papai. Não, mas eu quero com vocês dois. É exatamente isso que você está falando. E a gente percebe nitidamente, e eu já grávida, né? Ele só chama o irmãozinho de Luca pelo nome. Eu quero ir com o Luca também. Então, assim, ele já está por ver o pai beijando a barriga, fazendo carinho, rezando, conversando. Ele faz a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes nas famílias, os filhos vão tendo assim comportamentos muito, digamos assim, muito rebeldes ou talvez comportamentos, como você diz, contrários àquilo que seria saudável. Porque é normal criança pegar birra, essas coisas. Sim, sim, Mas tem alguns comportamentos que fogem do normal de uma criança. Mas ela muitas vezes reflete tensões entre o casal. sim, Né? Ela reflete, ela vai verbalizar palavras que ela escuta dentro de casa. exatamente. Né? Então, a gente olha para uma criança e vê o reflexo dos pais. Exatamente. Então, assim, é importante, principalmente as mulheres. Eu vejo que a maior dificuldade é das mulheres. Tem alguns homens que têm aqueles ciúmes, enfim, isso é um outro ponto. Mas as mulheres, elas não conseguem... É como que, assim, saiu de mim, mas elas não querem cortar aquele cordão umbilical que foi cortado. No sentido de, ele é seu filho, mas ele é seu filho, primeiro ele é de Deus, ele é seu por um tempo e ele vai embora. Exato. Você foi embora. E no final Exato. você vai ficar com quem, né? Exato. Mas racionalmente a gente até entende, mas no dia a dia isso se torna muito difícil pela exaustão e tudo mais. Eu queria que você explicasse agora, então, você explicou muito bem a missão, né, o papel da esposa. E da mãe, né, na maternidade, o que seria diferente da esposa? Bom, enquanto esposa, a gente é como um terreno, né? Em que a gente se abre para que o marido coloque a sua semente e depois de uma semente fecundada, o que acontece? A gente gera um fruto e esse fruto é um filho, né? E o que a gente tem que fazer com o filho? É cuidar, é dar alento, é dar alimento, né? É dar consolo, é dar nossas noites de sono, é dar tudo, eles querem os nossos cabelos, eles querem a nossa alma, eles querem Ai, ai. Nós somos o universo desses pequenos. Mas, e de fato é isso, o filho demanda muito. Mas tem um pontinho aqui que é muito fácil, e aqui entra um exemplo que eu vivi bem no começo do casamento, porque eu casei logo 4 meses depois eu já estava grávida. E aí, quando eu tive o Vicente, né, o primeiro filho, ele rompe assim, né? Ele rasga o véu, eu sempre digo, né? Rasga o véu e você diz, nossa, e agora, né? Eu lembro que os primeiros dias ele chorava, eu começava a chorar também, eu falava, meu Deus, eu nunca mais, ele vai ser sempre meu, ele vai sempre chorar. E eu lembro que eu comecei a sentir saudade do Arno, eu sentia saudade de estar com ele. E eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, porque de fato, assim, falando para as mães de primeira viagem, é natural que nos primeiros meses, que no puerpério, principalmente quando é o primeiro filho, é natural que você venha a passar muito mais tempo, que você fique um pouco desorientada, que você tenha muita insegurança, que você que o teu tempo de fato seja mais para o filho, Pro bebê. Então, uma dica, fale isso para o teu marido. Porque se você não sabe como lidar, ele definitivamente não imagina o que fazer. E se você chora, ele entra em pânico.
Então, é sentar e dizer, meu querido, é o nosso primeiro filho, eu ainda estou um pouco insegura, eu não sei o que fazer. A sinceridade, Fernanda, num relacionamento é a garantia da uma felicidade verdadeira, sabe? Sem drama. Chegar e dizer que eu fiz isso. Meu amor, eu estou um pouco perdida. Eu não sei direito como Eu fazer. falei assim, eu não tenho forças. Eu não tinha mais forças, uma Gente, exaustão. eu testei o Arno, assim, até hoje eu lembro e a gente agora ri, né? Na época, coitado, eu fiquei 2 meses acordando ele toda noite enquanto eu acordava para dar mamar pro Vicente, eu acordava ele para ficar acordado comigo. 2 meses. Ele parecia um zumbi, coitado. Eu não sei como é que ele aguentou. Falei, como é que tu nunca me deu uma porrada? Nunca fez nada. Mas é assim, sabe, para dizer, olha, eu não sei o direito que fazer, então tenha um pouquinho de paciência comigo, até eu entender bem o funcionamento do nosso filho, sabe? Vamos ter um pouquinho de calma agora. Eu sei que é importante, mas eu vou conseguir retomar as coisas. E quando passar essa turbulência, você vai ter uma rotina. Então foi isso que eu fiz e é isso que eu acho que toda mãe vai ter, precisa fazer, porque a rotina ela fica, ela contribui para o bom andamento da família, Fernanda. Não, ela salva a gente. Ela salva em todas as, né? Então, Nossa, tudo. eu logo na época não tinha toda essa ascensão de Facebook, de Instagram, mas por intuição eu falei, gente, eu preciso ter um momento com o Arno. E para isso, como é que eu vou ter esse momento? Eu vou começar a ter uma rotina com ele. Então, logo assim, depois dos 3 meses, eu consegui já aos poucos ir ordenando os horários do banho, os horários da mamada, e depois, quando ele começou a comer, as coisas ficaram melhores ainda. E aí eu já colocava ele cedo para dormir, e daí nós tínhamos tempo. A noite inteira. E aí era gostoso, aí começou a... Nossa, olha, de fato a maternidade não é tão ruim assim, né? E quando estava muito gostoso, daí eu já estava grávida de novo. E daí a gente foi indo. Mas assim, para dizer que a mãe tem o papel fundamental de amar, de cuidar, de nutrir, de dar tudo que a criança precisa. Lembrando que a parte mais importante vem da relação do casal. Se a gente está bem com o nosso esposo, a gente tem mais paciência com as crianças, a gente ama mais eles. Tudo vai bem. Tudo vai bem. A casa flui. Gente, e quando a gente não tá essa bem... questão da harmonia, esse termo que se usa, não é à toa. Porque pensa uma música sem harmonia. Você não consegue nem ouvir, dói os ouvidos. Sim. Agora, a harmonia numa casa, de fato as coisas fluem, tem um andamento gostoso, né? As coisas têm um horário. Até, eu sempre falo isso, a rotina, ela é para uma casa o que a margem é para o rio. Então ela vai conduzindo as coisas. E você sabe, quando está fora da rotina, você sabe dizer, olha, não, ele está chorando assim porque está com fome, está na hora de comer, daqui a pouco a gente vai comer, está com fome. Está chorando assim porque daqui a pouco está na hora de dormir, então está com sono. Sabe? Ela ajuda a gente, é uma bússola. E na medida que a criança cresce, ela mesma faz a rotina dela. Eu tô nessa fase, gente, que céu. Porque quando é bebezinho, né, a gente que tem que... vai fazendo, vai fazendo. Mas agora a gente tá na fase... A gente, por exemplo, aqui em casa é janta, terço, banho, cama. Então a gente jantou, ele já vai, pega o tercinho, já vai, toma papai o seu, toma mamãe o seu, ele se antecipa. Aí a gente reza ele, eu vou tomar banho? Aí a gente, sim, aí então eu vou guardar os brinquedos. Gente, é um sonho, é um sonho. Guarda, exato. hoje, a rotina essa previsibilidade, essa antecipação. Exatamente. Então não tem aquele estresse, não tem aquela gritaria, com ele não tem, porque ele já sabe. Hoje, por exemplo, ele teve a natação num horário contrário. Não foi de manhã, foi à tarde. Então ele já veio de banho tomado. Ele não queria dormir sem tomar banho. A gente falou, aí eu falei, amor, é por causa da rotina. Falei, filho, é que você acabou de tomar banho. Você lembra que você tomou banho na piscina? Não, mas eu quero tomar de novo. Eu preciso tomar banho. Falei, filho, você já tomou. Aí eu fui explicando. Então, assim, você tem que ter até uma paciência quando foge da rotina, porque eles ficam perdidos, né? E, assim, eu vejo assim, sabe, Araceli, muitas vezes
o estresse que a gente vive dentro de casa não é por causa da quantidade de filhos. Por exemplo, você tem 4, todos pequenos. Muitas vezes, quando você tem essa ordem, essa organização e as coisas fluem, né? É tudo um tempo, vai passar. Acredito que o maior caos é quando você não tem diálogo. Você falou uma coisa muito simples, senta e fala, mas tem muita mulher que não fala, não verbaliza, quer que o homem adivinha que aquilo ele não, gente, ele não sabe o que é um puerpério, a não ser o que ele vê. Exato. Mas emocionalmente, eu lembro que quando meu filho estava com 2, 3 meses, né, um dia o Guilherme deitou do meu lado e falou assim: eu estou com saudade de você. Aí eu falei: eu também estou com saudade de mim. Aí ele riu, como? Falei: amor, é sério, eu tô com saudade de mim, eu não me tenho, eu tô tão assim exausta, porque eu não tinha nenhuma ajuda, eu tava em outro país, tava na França, não entendia francês, tava um caos. E aí aí rimos e tal, e aí ele falou assim, eu falei: não, amor, é sério, eu preciso cuidar de mim, sabe, para poder, né, me doar. E aí ele falou assim, e ele que tava cuidando de mim, porque a gente não tinha alguém para nos auxiliar, e ele falou assim: não, eu sei, eu não tô te cobrando. A minha pergunta é: quem vai cuidar de mim? Nossa, eu chorei. Ali a esposa, sabe? Eu me senti assim: meu Deus, para. Foi ali que, sabe, tudo aquilo que eu aprendi nos livros, testemunhos, fez sentido. Eu falei: aqui ele não tá apontando o dedo, ele não tá gritando, ele não tá fazendo escândalo. Ele tá conversando comigo, ele está se dizendo quem vai cuidar de mim. Porque ele tá cuidando de tudo. Exato. E foi quando, sabe, é como se foi até uma violência interna que eu fiz comigo. Tipo: Fernanda, você precisa reagir, vamos. E aí eu comecei a fazer estratégias, fui indo, retomamos a nossa vida sexual, que tava assim, eu não tinha, né, nem forças. E ali eu fui vendo a importância de renovar os votos matrimoniais. E, gente, foi impressionante. Aquele caos passou. Exato. Passou. Porque essa relação é o que... A relação do marido e da mulher, tanto a íntima quanto a rotineira do dia a dia, é o que faz a manutenção no casamento. E que só podem vir mais frutos se essa relação ela tiver afinada, né? Ela tiver bem encaixada. Então, é claro que, de novo, a gente vai ter que cuidar das crianças. Quando elas são muito pequenas, elas exigem, elas demandam de verdade um tempo a mais. Então, às vezes, quando a criança às vezes acorda muito de madrugada, você realmente fica muito cansada, enfim, tem todo aquele cenário que a gente conhece, mas isso não pode impedir de você ter um momento com o teu marido. E muitas das vezes as mulheres acabam buscando o amor dos filhos para suprir essa lacuna. E isso também é ruim, porque depois vai estourar lá na frente, né? Eu sempre falo, quando vem uma mãe que às vezes traz uma questão de meu filho agora vai sair de casa, eu digo, daqui uns anos meu filho vai sair de casa, e essa relação com o marido, eu falo, quem você vai ser quando seu filho sair de casa? Quem é que vai ser? O que vai sobrar dessa mãe? Então, a maternidade, ela é importante, sim, mas ela é assentada na relação marido e mulher. Você só é mãe porque você é a esposa do teu marido. Porque vocês tiveram relação sexual, só por isso. Como é que você ia ser mãe se não fosse assim? Então, ela está assentada. A nossa vocação materna, ela está fixada na nossa vocação matrimonial. Então, uma pressupõe a outra. Não tem como separar. É indissolúvel. Fantástico. Eu só sou mãe porque eu sou esposa. Mas eu sou separado, mas você foi esposa. Não vem me dizer porque você foi esposa de alguém, você se deu por alguém. Se deu para alguém. O seu filho só pôde nascer porque você se deitou lá com um homem. E é por isso que vem em segundo lugar. E esse buscar, às vezes, esse consolo, buscar o amor dos filhos, é claro que é um amor também muito momentâneo. Os filhos amam a gente, independente do que a gente faça. Eu sempre digo aqui, criança me impressiona demais. Você dá bronca, você fica dizendo não o dia inteiro, você... E tá ali te beijando. E chega no final da noite, você dá boa noite,
pode deitar comigo um pouquinho, mamãe? Eu falo, ah, meu Deus do Você tá triste É. comigo? Você tá feliz Que outro ser agora? humano faz isso, né? Então, é certo nos ensinar, porque é desse modo mesmo. Não se coloque o sol sobre o vosso ressentimento. Então, senta e conversa. Ai, mas eu tenho muita dificuldade para falar com meu marido. Anota, escreve, Escreve. faz cartinha. Eu Aí fiz no ele te puerpério, o primeiro nota. passo foi escrever. Eu faço Porque nem eu conseguia verbalizar, tava exato. uma bagunça. Escreve, Escrevi, sabe? Fala, olha, tá aqui. Ou para não esquecer, eu sou muito esquecida, de verdade. Eu cabeça sanguínea, não tenho cabeça para nada. Então eu tenho que anotar assim, ó, para até saber o que conversar, daquele ponto que eu quero que que a gente falar. melhore, porque eu vou esquecer. É. Então é isso, é essa importância de não buscar nos filhos, não buscar refúgio nos filhos. E outra coisa, quando a gente faz isso, Fernanda, a gente cai numa cilada e a gente se coloca como vítima. E vítima, quem é vítima sempre procura um aliado. Por quê? Porque a vítima se sente fraca, se sente sempre Sim. inferior, Ela se quer sente culpar sempre alguém, né? desprotegida. E eu preciso de alguém que me proteja, né? Se sente sempre fragilizada e eu preciso de alguém que me proteja. E aí, às vezes, na maioria das vezes, a mãe que se sente assim vai buscar refúgio, vai buscar um escudo nos filhos. E os filhos não são isso. Então, os filhos aí vão começar a carregar um fardo que não compete a eles carregá-lo. Então, cada coisa no seu lugar. Se eu não estou bem com meu marido, é com meu marido que eu vou conversar. Sim. Não é jogando os meus filhos contra o meu marido, não é falando mal do meu marido, não, é com ele que eu vou resolver a questão. Também não é falando com a mãe, não é falando com a sogra, não é falando com ninguém. É falando com o marido, é resolvendo com eles. Né? Eu percebo também uma coisa que você está falando, está me vindo, lembrando, que assim, eu sempre faço essa reflexão com as minhas seguidoras, minhas alunas, assim, qual é a futura mãe que você quer ser? Em que sentido? Existe aquela mãe que viveu, então, a infância inteira das crianças, onde as crianças eram o centro, então a vida girava em torno, a rotina girava só em torno disso e esqueceu o marido. E aí o marido não é que ele nem largou, mas ele se acomodou, se acostumou e ficou aquele relacionamento mais estranho. E aí só que o que acontece? Toda a sua vida dedicada, só que essas crianças vão embora, se tornam adultos, se casam, constroem famílias. Só que você não percebeu que você foi uma mãe possessiva, uma mãe que causou até mais assim malefício do que benefícios com as suas discussões, sua indiferença com o marido, a referência familiar para os seus filhos não é positiva. Ou seja, ela tem uma falsa ideia de que ela é uma super mãe, porque eu dei minha vida inteira. Aí usa aquelas frases, né? Porque eu me doei, né? E tal. E o choque de realidade quando esses filhos não procuram mais a mãe, né? Não querem nem estar perto, não ligam. E aí você vive aquele drama. Você não tem nenhum relacionamento com seu marido porque não foi, né, cultivado. Então vocês estão ali dois estranhos no mesmo lar. E não tem mais os filhos. Tem uma solidão imensa. E aí é onde tem uma série de problemas. Esse é um ponto. Ou você se torna aquela mãe que vive o seu casamento, né? E vocês vão construindo esse relacionamento ao ponto de, apesar de muitas lágrimas, porque eu sei que não vai ser fácil dar um adeus, tenho certeza, né? Nossos pais sofreram e sofrem, que vai ser, né? Vai ter ali as ofertas, mas essas crianças que vão se tornar adultos sabem que tem um ninho, tem uma âncora, um porto seguro. Então, aconteça a tempestade, o que acontecer é para o pai e para a mãe em casa que eles vão ali buscar refúgio. Eu tenho essas referências, né? Então, Exato. eu sempre faço essa reflexão, sabe, Araceli? E é Que perfeito. tipo de mãe que você quer ser? Exato. E olha, uma coisa que vai resultar quando a gente desorganiza as coisas, quando a gente não hierarquiza, é que se a gente se voltar só para os filhos, a gente depois vai experimentar uma solidão muito grande. Por quê? Isso que você acabou de falar, eles vão embora
E aí, como a minha relação, como o meu vínculo com o meu marido está muito enfraquecida, está muito precária, eu vou ficar sozinha, solitária, né? Então, isso vai prejudicar também os filhos depois, né? O que é que eles vão carregar? Que imagem, que impressão, que vivência eles vão carregar do casamento? Isso também vai ser prejudicial para eles. E aí a gente volta naquele ponto. Eu preciso me acertar com meu marido para o bom funcionamento emocional dos meus filhos também. Isso precisa repercutir, e isso vai repercutir. A nossa relação, marido e mulher, sempre, a relação matrimonial, sempre vai ser um elemento que vai aparecer na vida dos filhos. Não é assim com a gente? Sim, É o assim tempo com a todo. gente, o tempo todo. De repente, às vezes eu vejo, eu tô até falando igual ao meu pai, tô fazendo coisas igual a minha mãe. Às vezes a Warner até brinca, ó, dona Lucila tá aqui. Coisas Coisas que que, eu não que gostava, eu inclusive. criticava, é. Coisas que eu não gosto. Exatamente, entendeu? E que a Uhum. gente tem, e coisas que a gente tá, que eu tenho que lutar. Modo, às vezes, de falar, É, a voz um pouco alterada, igual os meus pais. Eu não gosto disso. Mas eu é tenho que uma lutar contra. Ou luta. seja, isso aparece sempre. Sempre vai aparecer. É um elemento. Só que agora nós estamos tendo consciência disso. Então, talvez os nossos Sim. pais não tinham. Minha mãe fala muito isso, minha filha, a gente não tinha esse tanto de informações que Não vocês tinha. têm hoje. Minha mãe às vezes fica se culpando. Eu falo, meu Deus, pelo amor de Nossa, minha mãe Deus. já me pediu perdão uma vida. Eu falei, mãe, já te Pelo perdoei, amor de Deus. chega. Não, não faz A isso. cada live que ela assiste, ela, ai meu Deus, eu não sabia disso. Exato, mas a gente tem consciência, então a gente pode reescrever uma A nova gente pode história. fazer Eu falo, diferente. olha, você não precisa usar a mesma caneta que o teu pai e tua mãe. Até porque essa caneta é imaginária, você tem a tua, né? Um- uma analogia que eu faço, eu digo, olha, você tem a chance de escrever uma nova história. Não queira repetir os mesmos erros, as mesmas coisas. Não é porque o teu pai não tratava bem a tua mãe que você precisa Você vai fazer a fazer mesma mesmo. coisa. Não. E muitas vezes, por orgulho, por soberba, a mulher não tem uma relação boa com o marido porque ela acha que sendo boa, que sorrindo, que sendo submissa, ela vai passando a impressão, vai dando a impressão de que ela é medíocre, fraca, boba. E não é isso. Não meça essa força. O homem tem a função de proteger, a mulher tem a função de gerar. São coisas diferentes. A gente gera para eles protegerem. Então, assim, não fica medindo força. Os dois têm papel fundamental nessa história. Nós Sim, somos frágeis sob certos aspectos para que eles nos protejam. Então, essa fraqueza não é uma fraqueza no sentido, é uma fraqueza física até, porque a gente tem bastante força interior. sim. Mas ao mesmo tempo a gente precisa deixar que eles nos cuidem. Então, essa relação precisa ficar bem estabelecida, porque no final do dia, esse cansaço que eu sinto precisa encontrar um alento, e o alento é nos braços do meu marido. O alento é no colo do meu marido. O alento é no aconchego que eu vou ter com ele. Então, é claro que você está muito cansada. Porque além de todo o cansaço que demanda a maternidade, chega no fim do dia você não tem aonde reclinar a tua cabeça. Por quê? Porque você não está bem com o teu marido. Você precisa se acertar com ele para você ter um lugar de descanso. Nem dormir direito a gente dorme se a gente Não, não tá em harmonia. exato. E quantos filhos estão ali no leito, na cama do casal, atrapalhando isso também, pelo amor de Deus. Tirem as crianças do quarto. Coloquem elas em outro lugar. Eu falo, nem que seja 5 vezes que eles acordam, te chamam, 5 vezes você volta pro quarto Tem deles, deita na problema. cama. Não Claro, tem as problema. exceções, tá doente, tá com uma febre, não é? Sim, não é isso. Mas virou modismo já, Olha, eu desculpa sou falar isso. totalmente contra essa cama compartilhada. Isso divide o Eu casal. também. Isso Eu tira a também. intimidade. Eu tenho até dificuldade de falar disso, porque para mim é tão assim óbvio que eu não quero Óbvio, né? agredir as pessoas que fazem. Então, normalmente eu escuto, eu acolho, porque para mim é uma escolha, uma opinião,
Mas se me pedir minha opinião, eu falo, não, gente. Primeiro que você não dorme bem, né? Porque a criança vira ali tudo. E depois a intimidade, o tocar, né? Mesmo que na madrugada. Não tô falando só de relação sexual, mas o cheiro, o aconchego, né? E eu queria uma coisa, Araceli, que a nossa sociedade, esse pós-feminismo, pós-moderno, tudo que é pós, que agora é moda pós, né? Tá tudo muito além. Nós temos muitos maridos, esposos, nós eu não vou me incluir porque o meu não é, então eu não vou falar nós. Muitas mulheres, elas enfrentam uma dura realidade que se chama os homens que não exercem a sua masculinidade como deveriam. Aqui eu não estou dizendo que não são homens, eu estou dizendo que eles não exercem o seu papel de homem. Eles são muito ainda adolescentes, eles são adultos que têm atitudes de adolescentes. Então, quando eles se casam, isso é uma coisa que chega muito para mim, principalmente recém-casados, mas principalmente no 4, 5 anos de casado, que vem 1, 2 filhos, esse é um caos. O marido que busca na esposa a mãe. Então, ele, quando vem o filho, né, ao invés dele se alegrar, dele ajudar, dele viver, ele sente uns ciúmes, né? Ele vê a criança como um rival e ali começam atritos e essa mulher, ela está fragilizada no puerpério, na demanda toda e ainda tem que lidar com essa adolescência, essa imaturidade humana do marido. Que aqui eu não estou jogando pedra, porque vai saber se a mãe não foi aquela mãe que eu falei. Possessiva, que fazia tudo, que não deu independência, não deu autonomia, não cuidou do casamento, só cuidava dele. E aí ele quer que a mulher seja mãe. Né? E isso é um caos. Então, como a esposa que está vivendo isso, é indissolúvel, não vai separar. Como que ela corta esse cordão umbilical para que ele entenda que ela é esposa, ela não é mãe? Muito O bem. que você pode nos ajudar? Bom, primeiro ponto, uma dica bem simples. Por favor, mulheres e homens que estão me ouvindo, não chamem a sua esposa de mãe, não chamem o seu esposo de pai. Dê um nome carinhoso, qualquer nome. Ursinho, almofadinha, fofinho, batazinha. Não chama de mãe. Mãe, vem cá. Não é tua mãe, meu amor. É tua mulher. Ai, pai, vem cá. Não é pai. É amor, é bem, é querido, é lindo, é não sei o quê. Não dê nome para alguém que não se chama assim. Dê um nome carinhoso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: deixa a casa pegar fogo nesse sentido. Não passe na frente de atividades, de coisas que são dele fazer. Por exemplo, precisa arrumar uma torneira que está quebrada lá. Meu amor, precisa arrumar uma torneira que está quebrada. Ai, não sei. Ai, não sei. Você pode ver isso para mim? Não toma frente. Coisas que são do homem, deixe o homem fazer. E se ele não faz, olha sério, vou dar um exemplo. A gente casou e eu sempre gostei muito de limpeza, de organizar as coisas, de deixar a casa bem organizada. E o meu pai é um homem que faz tudo. Ele é um trator. Ele sai arrumando tudo, ele faz tudo. Diferente do Arno. Mas eu sei que eles são diferentes, graças a Deus. Eu não casei com meu pai. Eu casei com o Arno. E aí, aconteceu que o chuveiro estava lá estragado, pingando e pingava e pingava. Eu disse um dia para ele, ó, o chuveiro está estragado, precisa arrumar o chuveiro. Ah, sim, vou arrumar. Ó, a Jovine está aqui, está de prova. Não me deixa mentir. Ah, sim, vou arrumar. Daí passou uma semana, passou 2 semanas. Fui lá e coloquei um balde, porque tava lá cada pouco aquela pingação no banheiro, né? Não dava para utilizar o banheiro, tava lá sempre pingando. Fui lá, coloquei um balde. Meu amor, precisa arrumar o chuveiro. Eu não conhecia a cidade, então isso facilitou. Mas mesmo que você conheça um encanador, que você sabe de alguém, não faça. Tome um ansiolítico, mas não faça. Deixa ele fazer.
Ele cuidar do chuveiro. Isso é um afazer dele, essa é uma responsabilidade dele. Bom, ele não arrumou o chuveiro e eu ficava, meu Deus, ele é tão fácil, ele não vai arrumar esse chuveiro. Não, baby, arruma o chuveiro. Não, vai acontecer. Era o que ele sempre falava, vai acontecer. Gente, eu deixei. E depois dos 2 meses, aí eu comecei a brincar, virou piada. Quando o balde estava cheio, eu regava as flores. Quando o balde estava cheio, eu lavava a calçada. E eu deixei ele e depois de 2 meses ele arrumou. Foi lá, pagou alguém e arrumou. Para dizer que se eu tivesse tomado a frente, isso é coisa de que mãe faz. Ah, fica lá. Ah, porque você deixou a toalha molhada. Ah, porque você não me ajuda a lavar a louça. Ah, cara, isso é coisa de mãe fazer. Ah, Araceli, mas eu não tenho que cobrar? Não, não tenho que cobrar. Daí eu tenho que fazer? Sim, você tem que fazer. E você tem e não reclamar. Hoje uma pessoa me perguntou assim: como é que você não tem mais medo de ter filho? Quando que isso aconteceu? Quando eu parei de reclamar e parei de me fazer de vítima e assumi a responsabilidade que me cabia. E não fiquei mais comparando o meu trabalho com o do Arno. O meu trabalho é 1000 vezes mais importante. Sem e por dúvida. isso que demanda mais trabalho. Um trabalho que é mais importante demanda. Gestar pessoas do zero. Mas não significa que o dele não é importante também, tem a sua importância. Só que em nível de comparação, é claro que o meu é muito mais importante. E um trabalho que é muito mais importante, que é muito mais trabalhoso, de fato vai demandar mais energia. Sim. Então, cada coisa no seu lugar, não tome a frente, não queira resolver as coisas. Se vocês estão... Isso, eu estou para fazer uma live sobre casamento. Quando a gente preparou o casamento foi a mesma coisa. Olha, você vai ficar com essas tarefas e eu vou ficar com essa. Eu fiz as minhas muito rapidamente e não fiquei enchendo o saco dele para fazer as dele. Falta uma coisa no casamento, Fernanda, que é uma coisa chamada confiança. Exatamente. Você precisa confiar no seu marido. Ah, mas ele não faz no teu tempo, mas ele vai fazer no dele. Eu falo isso, nossa, parece que a gente já tinha alinhado isso. E eles têm um tempo diferente. Tem muito, uns que não. gente. Por exemplo, homem odeia. Parece que quanto mais a gente cobra, parece que menos eles se esforçam em fazer. Porque isso é coisa de mãe, Fernanda. É a gente que tem que cobrar os nossos filhos. Meu amor, filho, coloca o tênis lá. Filho, coloca a camiseta lá. Filho, junta o brinquedo. Isso é papel de mãe. Com o marido, a gente não age assim. Com o marido, ó, eu anotei uma frase aqui. Tudo em cada um interessa a ambos. Tudo nele interessa a mim também. Mas eu não vou passar à frente. Eu não vou tomar a dianteira. Eu vou ser submissa. Submissão significa que a missão mais importante é ele que vai desempenhar. E que seja de arrumar o chuveiro. Eu não vou arrumar chuveiro, isso é chato pra caramba, não vou fazer. Eu vou fazer outras coisas. Fantástico. Precisa pagar, precisa arrumar a caixa d'água, precisa arrumar a mangueira do gás. Meu amor, você pode fazer? Ah, mas se eu não fizer, ele vai explodir a cozinha. Deixa explodir. Deixa explodir. Só assim ele vai tomar a frente, vai assumir e vai amadurecer. Do contrário, ele vai continuar se comportando como um filhinho mimado. Quando a gente namorava, a gente via algo que eu falo muito também, que é o quê? A gente tem uma tendência, principalmente se nós temos uma personalidade mais para fora, mais expansiva, né? E aqui eu quero já dizer, gente, não se apeguem no temperamento como uma muleta. Ah, eu tô vendo aqui, eu sou colérica e meu marido é fleumático, então é para matar. Não se apeguem a isso, porque os temperamentos nos ajudam muito, mas eles não são nossos amuletos. Nós temos virtudes, nós temos qualidades, nós temos personalidades, tudo isso também faz parte do ser humano. Mas para dizer o quê? Eu tinha uma tendência de querer que ele fosse como eu. Então, como eu sou proativa, sou organizada, né? E ele é o contrário, no sentido dele tem um tempo diferente, porque ele é mais esquecido também, né? Então ele faz, é impressionante. O Guilherme faz e ele faz muito bem feito, ele faz até melhor do que eu, mas no tempo dele.
E isso no namoro me irritava muito, porque eu queria para ontem, porque eu faço para ontem. Então a gente brigava muito. E aí ele soltou uma frase que virou lema e ajudou a gente como estratégia. Ele falava assim: deixa eu ser eu não quero ser você. E virou, Exatamente. assim, foi uma libertação. Eu falei, meu Deus, é mesmo. Eu tô querendo que ele seja eu. Exato. Imagina eu me casar comigo, Deus me livre, Deus já me livre. basta eu com as minhas qualidades e limitações, eu preciso dele. E foi, hoje, Araceli, isso é tão libertador que, por exemplo, eu agora grávida, eu preciso de mais ajuda dele, né? Quando eu não tô grávida, é diferente. Daí eu vejo uma situação assim que eu até penso, poxa, será que ele não viu lá, não pode me ajudar? Mas aí eu lembro disso tudo, é impressionante, é muito rápido, né? Aí eu vou lá bem calmo e falo, amor, quando você puder, você faz isso pra mim, por gentileza? Ele faço. Exato. Gente, eu vou acordar no outro dia. Às vezes ele vai fazer 1 hora da manhã. Às vezes ele vai lavar a louça 1 hora da manhã. Mas um outro dia tá impecável. Isso, isso, É Fernanda, libertador. e isso é uma coisa também, mulheres queridas do meu Brasil varonil. Isso é o ponto central. Não querer que eles sejam a gente, não querer que eles sejam o pai da gente, não querer que eles sejam a mãe da gente e aceitar o modo como eles fazem. Porque isso aumenta a autoestima e a alegria neles também. Então, por exemplo, eu não deixo ele lavar a louça. Tem maridos que querem ajudar, mas às vezes as mulheres não deixam porque eles não vão fazer do jeito que elas vão fazer. Eu não deixo ele fazer porque ele não lava a louça do jeito que eu gosto. Fala, gente, pelo amor de Deus, deixa de ser chata. Aqui eu não cozinho, o Arno cozinha assim, ó, Masterchef. Mas quando ele termina de cozinhar, a cozinha tá um caos. Mas eu falo, gente, não tem problema. Eu lavo a louça, que depois de comer essa comida maravilhosa, ele foi lá, preparou, pensou, fez, né? E ainda fez com as crianças assistindo. Não sei como é que ele consegue cozinhar com as crianças em volta. Só sobrou a louça para mim, é muito pouco. Então, e ali a gente vai conhecendo o outro. Deixa o outro ser outro. Não, né? Deixa. E isso que o Arno me falou de confia em mim. Eu nunca mais esqueço que um dia ele chegou bem tarde do trabalho, e eu tava assim, por que você chega tarde? Porque será que você estava trabalhando tudo isso? Ele falou, olha, nunca mais falar isso. Você precisa confiar em mim. Se eu digo para você que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Aquilo para mim foi uma facada. Não porque ele falou isso, porque eu estava mesquinha, colocando o coração no lugar errado. Então, a gente precisa confiar. Araceli, mas eu confio, ele me trai. Não importa. Aí já é problema dele. Não é problema seu. Se de fato ele está mentindo, não é problema seu. É problema dele e um dia vai pesar na consciência. Então, a gente se comporta como se, com confiança, confiando no que ele está fazendo. Deixando ele agir do modo. A gente só consegue mudar a gente mesmo e ajudar o outro a mudar, Fernanda, quando a gente deixa o outro se revelar diante da gente. Se eu quero que meu marido seja algo que eu concebi na minha cabeça, não vai dar certo, ele vai me trair. Não só com outras mulheres, mas vai me trair moralmente, vai me trair emocionalmente. Porque eu não sei com quem eu estou casada. Eu não conheço porque eu não deixei ele se mostrar. Mas os defeitos dele são terríveis. Olha, case com os defeitos que as qualidades vêm de presente. Deixa ele se apresentar diante de você. E se essa apresentação for ruim, agora tudo em cada um interessa a ambos. E se você é mais virtuosa que ele, você precisa ajudá-lo a ser, então, não igual a você, com as virtudes que nele. Ótimo. Eu ia falar. Ai, voltou. Não, gente, a live vai ficar salva. Fiquem em paz. Vocês estão desesperadamente escrevendo isso sem parar. Não precisa escrever, a live vai ficar salva. Quando voltou? Eu tô avisando aqui que vai ficar salva. Não precisa isso. Araceli, eu queria que você, nesse encerramento, falasse assim pra gente como que você faz para priorizar o Arno com 4 crianças pequenas. Ou seja, como que você consegue, de fato, viver, né, Deus, claro, em primeiro lugar, mas o Arno e as crianças.
de forma que nós podemos, assim, encerrar, porque ficou muito bem explicado, muito bem. Estou vendo aqui milhões de agradecimentos, fico muito Eu feliz. tenho rotina, Fernanda. Então, a rotina me ajuda. Travou. Ai, gente, bem no final, vamos lá, será? Voltou? Se voltar, você me fala. Cortou o que ela falou. Vocês estão conseguindo ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir, pelo menos? Internet. Poxa, ainda bem que foi bem no final. Ah, não, tá indo, voltou. Voltou. Voltou, Então, eu tenho Araceli. rotina. Voltou. Eu aqui tenho rotina. Então, as crianças têm horário. Eles acordam em um determinado horário, brincam, almoçam, depois do almoço eles dormem, né? O Arno sai de manhã, volta à noite, e aí, durante o dia eles brincam, fazem atividades, né? Barari, baroró. Depois tem janta, terço, banho, e aí a gente faz uma leitura e depois eles dormem super cedo. Então, assim, 8 horas, 8 e meia já estão na cama. Então, eu tenho das 8 até 10 e meia, 11 e meia, sei lá, eu tenho um momento com o Arno. E a gente tem todos os dias, a gente fica junto nesse horário. Detalhe, tem dias, Fernanda, que a gente não tem o que falar. Sim. Tem questões assim de que não tem assunto, mas a gente fica um na presença do outro. E isso tem me ensinado tanto. Porque até quando ele não fala, ele me ensina alguma coisa. Então, eu quero estar na presença dele, eu quero estar com ele. O silêncio dele me ajuda a silenciar também, me ajuda a me acalmar. Então, e às vezes a gente daí vê um seriado juntos, ou a gente lê alguma coisa juntos, ou a gente faz uma novena juntos, enfim, é o momento que a gente tem. É o momento que eu consigo me abastecer, mas isso só acontece porque tem rotina. Se não tivesse, ia ser o caos, né? Não ia dar. Com 4, eles são pequenos, mas enfim, era 8 horas, estava todo mundo dormindo. Uma beleza. Aqui também, 7 e meia, 8, cama. E aí é a hora que a gente tem juntos. Então, é mais fácil do que parece. É claro, a rotina quem vai fazer é você, de acordo com as tuas demandas, de acordo com o funcionamento da tua casa. E você pode até pedir ajuda pro teu marido. Falar, olha, a partir de hoje, meu amor, eu vou estabelecer uns horários aqui. Horário para janta, horário para o banho. E aí, esses momentos precisam acontecer sempre no mesmo horário. E isso vai ajudar o bom funcionamento da casa. Né? A gente sabe o que vai fazer também, a gente sabe o que vai acontecer. A gente também fica mais tranquilo. E a gente tem o controle. É eu que conduzo. É eu que agora, 6h30, é horário de jantar. Eu coloco comida ali, todo mundo janta e pronto. Quando a mulher, ela é sábia, ela é uma mulher virtuosa, gente, o marido faz tudo o que ela quer. Não é verdade. Você tem essa impressão? O Guilherme sempre fala assim pra mim, Araceli, amor, se você souber me pedir com jeitinho, você tem tudo. Agora, se você mandar, impor, você perde. Exatamente. E olha, uma coisa que a gente tem a nosso favor, Fernanda, que aí entra naquele ponto lá de não ser mãe também dos nossos maridos, apresentação. Né? Então, nos arrumar um pouquinho, colocar uma roupa que a gente gosta, né? Um perfuminho, uma maquiagem, não precisa estar montada, não precisa estar sempre... Não precisa. Assim, uma roupa simples, né? Uma camiseta. Mas que não seja pijama. Que não seja pijama, que não seja uma roupa rasgada, que não seja muito largada. E sempre, quando ele chega em casa, vista um sorriso. Porque quem não gosta de ser bem acolhido? Nossa, a gente gosta. E muito mais a casa da gente. Então, isso é um sinônimo de que, olha, eu estava te esperando. E falar isso também é gostoso. Mas às vezes eu não sinto isso. Não tem problema, minha filha. Não fala só o que tu sente. Fala por caridade. Fala porque vai fazer ele feliz. Né? E você não está mentindo. Você não está fazendo um personagem. Você está mostrando para ele, você está praticando um ato de heroísmo. Uma coisa que eu acredito, sabe, Araceli, está falando assim, quando, por exemplo, no caso para as mulheres que são dona de casa, mãe integral, né?
quando a gente trabalhava no mercado, quando trabalhava, você se arrumava da melhor forma para se apresentar até mesmo, né, para o chefe e tudo mais. E aí, talvez o fato, agora eu estou em casa, seja pela pandemia, seja home office, seja a realidade que for, tem aquela impressão assim, estou em casa mesmo, então fica largada. Só que se você quer, o amor entre o esposo e a esposa precisa ser alimentado diariamente. Não é um amor como de um filho, né, que saiu de dentro de mim e mesmo que ele faça o que ele quiser, eu vou continuar amando. Não, requer decisão e requer também né, uma constante alimentação, admiração. E aí, o seu marido tá vendo outras mulheres, ele não é cego. Exato. Então, se dentro de casa tem uma mulher bela, uma mulher, e é isso que você falou, não é para colocar roupa de gala, mas, gente, um vestido, uma blusinha bem passada, uma roupa adequada, um batom, um brinco. Meu filho, quando eu não passo batom, porque ainda não consegui aquela coisa, agora eu vou me arrumar. Ele antes, quando ele me vê, ele já fala, mamãe, cadê seu batom? Impressionante. Ele olha, cadê seu brinco? E eles gostam de um sorriso, de mulher também, mulher que sorri, né? E faz piada. Gente, tá faltando humor nos casamentos. Façam piadinha das coisas, sabe? Poxa, ó, mais um balde que eu tô enchendo lá do chuveiro que tá pingando, né? E essa de vai acontecer virou uma frase que hoje é piada. Gente, quando ele me pede às vezes alguma coisa e fala, você pode fazer isso, baby? Eu falo, ó, calma, vai acontecer. Então, vai acontecer, sabe, uma hora vai. Tornar a prosa de cada dia em atos heróicos e engraçados, né? Tornar coisa leve. Não precisa ser um peso, não precisa fazer um drama, sabe? É um pouquinho por dia, né? É um sorrisinho aqui, ficar em silêncio um pouco, se vê que ele não tá legal, meu marido acorda mal-humorado. Então, sabe, coloca uma coisinha na mesa que ele gosta, faça uma coisa que ele gosta. Dá o tempo dele para o humor melhorar. Eu falo, às vezes o Marlon acorda aqui, ele tá no modo avião ainda, ele fica um tempo no modo avião. O meu também. Tudo bem. A gente brinca com isso, né? É gostoso, pronto, né? Leva isso. Depois, se a gente não leva com leveza, a gente não percebe a mudança neles. Pô, quanto ele já mudou? Repara bem se ele já não mudou bastante, a ponto de você dizer, nossa, olha, tá valendo a pena a nossa convivência, tá valendo a pena as minhas renúncias, o meu sacrifício. Sem dúvida. Araceli, que riqueza de conteúdo. Quero te agradecer imensamente. Aprendi muito. Estive aqui como uma aluna assim mesmo. Né? Eu gosto muito de ouvir experiências de mulheres como você, porque agrega muito pra gente que, igual eu tô no meu segundo, né, filho ainda. Né? Que Deus me dê muitos. Então a gente fica assim, né, buscando, né, inspirações, buscando auxílio, referências. Então, quero agradecer imensamente. Espero que essa seja a primeira de muitas, porque eu gostaria muito, você tem muito conteúdo. As minhas seguidoras estão amando, estou vendo aqui, depois minha caixinha ficar cheia. E eu gostaria muito que você nos ajudasse, porque meu intuito é realmente fazer isso. Foi isso que eu falei para elas. Tem o início, o meio e o fim. Né? Muitas pessoas falaram filhos e justificaram e falaram. E aqui não era para criticar, para apedrejar, para julgar, era para trazer luz para você entender e olhar para o seu casamento, a sua família e falar, meu Deus, tem coisas que eu preciso mudar. Tomar as rédeas assim e pensar que o casamento é indissolúvel e que você precisa contar uma história linda dessa união que você formou com esse homem e você vai até o fim, né? E é assim, esses dias eu até escrevi uma frase, eu quero que meu último suspiro seja de alívio e não de arrependimento. Então a gente não vai se arrepender por se doar. Agora, se a gente ficar se guardando, muito provavelmente a gente vai sentir arrependimento. Então, melhor é dar, porque aí a gente vai sentir alívio. Ufa, combati o bom combate, né? Perdi a fé. Tenha uma ótima noite, aproveita o ar, eu vi ele passando lá atrás. Aproveita aí, eu também vou dar uma aproveitada antes de deitar. Deus abençoe imensamente. A live ficará salva, gente. Podem compartilhar, podem assistir quantas vezes quiserem. Deus abençoe imensamente. Amém, Fernanda, obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Deus abençoe muito você e esse Luca e esse teu filho maravilhoso que fala inglês, com vontade de morder ele. Ai, um fofo, dá vontade. Olha, teve uma mulher, olha
agora com veste comadre. Uma mulher virou para mim na loja e falou assim: ah, é uma menina? Porque eu tô vendo que você tem um menino. Eu falei: não, é um menino. E eu queria muito para que eles fossem amiguinhos, né? Um perto. Aí ela: ah, mas você ainda vai tentar a menina? Eu falei: não, na verdade eu não vou parar de ter filhos. Daí ela me olhou assim, ela: nossa, mas e se vier tudo homem? Mas com uma cara como se fosse assim. Tipo, Aí eu falei: nossa, mas meu filho é um príncipe. Desculpa, mas eu tô amando ser a rainha da casa. Ela ficou tão sem graça. Eu falei: gente, eu estou formando príncipes. exato. Futuras princesas me agradecerão. Eu tenho duas princesas e dois príncipes. Ai, eu vi, a coisa mais fofa. Não, gente, eu fico olhando ali, Olivia, então é agora essa fase assim, de 6 meses, gente, muito parece. gostosa. Né? Ai, olha, Deus abençoe imensamente. Muito feliz mesmo, viu? Obrigada. Um beijo e até a próxima. Até, Vou fica salvar, gente. Tá, tchau.